Estamos no ar. Boa noite, todo mundo, pessoal. Bem-vindos ao último dia, infelizmente, da jornada médica, último dia de programação. Boas-vindas, então, para a 20ª Jornada Médica, nesse seu último capítulo desse ano, uma promoção da Unimed Alto Jacuí e a Faculdade de Medicina da UPF, com apoio do programa de extensão Com Saúde, lembrando sempre do patrocínio do Cicobi Cruz Alta. Então, o assunto de hoje vai ser complicações do pós-Covid. Vou chamar o Dr. Oromar, presidente, vocês já sabem, aqui da nossa Unimed Alto Jacuí, para dar as boas-vindas para vocês. Boa noite a todos. Então, é um prazer estar novamente aqui hoje para dar continuidade à nossa programação, que vem sendo muito elogiada por todas as pessoas que têm assistido e com um enorme sucesso. Então, hoje vamos receber a doutora Sabrina Frigueto Enche, né, para nos falar da síndrome pós-Covid, já que existem muitos problemas dos pacientes, inclusive com o caso de reinternação. E aí, para nós podermos melhor administrar esse problema, inclusive existe uma preocupação da Unimed a nível de Rio Grande do Sul, e estando já sendo preparada um protocolo de atendimento para essas pessoas. Então, hoje, para nós diagnosticarmos com mais facilidade, vamos contar com as orientações da doutora Sabrina. Então, vocês são bem-vindos para mais essa reunião. Obrigado, doutor. Cristiane Barelli, agora a sua vez, coordenadora de extensão da Faculdade de Medicina. Fica à vontade. Boa noite. Olá, Sabrina, como vai? Que prazer rever minha aluna. Hoje é um dia de nostalgia, estou revisitando vários alunos e que estão em carreira brilhante, num desafio enorme, né, que é liderar ali a equipe do intensivismo da UTI Covid. Quero dar boas-vindas em nome do professor Paulo Reich, nosso diretor, que estava finalizando uma cirurgia, não pôde estar presente nesse momento, mas deixar o meu abraço a todos os participantes, a essa equipe maravilhosa da Unimed, que há 20 anos a gente vem buscando levar a formação, atualização científica, né, baseada em qualidade, em excelência e especialmente convivência prática, né? Eu costumo usar uma expressão que às vezes as pessoas acham até que é meio chula, mas muitas vezes a gente precisa do quem está no chão da fábrica, né? A academia ela tem o vício de ter teóricos, né, que estudam, mas se para a atividade do profissional de saúde, especialmente um médico, se não tiver cotidiano, não adianta só os livros, os artigos, por mais atualizados que sejam. É uma honra te receber, a gente agradece a tua disponibilidade, a gente sabe que a tua agenda é lotada, e desejamos então que seja uma boa palestra e que todo mundo que está aqui assista com atenção, usufrua, no final faça avaliação, né? Que daqui a pouco o Paulo já começa a largar ali no chat o link, porque o retorno de vocês é o que nos alimenta e nos motiva a cada ano trazer coisas melhores. E um oi para a doutora Glaucia, que eu vi ali, temos convidados aí admirando você, Sabrina, não só para o Cris. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, então. Doutora, só um avisozinho antes, eu quero também lhe apresentar Sim. formalmente, tá bom? Infelizmente também estava programado, mas não pôde estar presente, o vice-presidente de Integração e de Relações Estaduais da Unimed Federação RS, o doutor Jorge Martinez, mas ele pediu para agradecer o convite, infelizmente por causa da conexão dele, ele teve um problema semelhante ao seu, doutora Sabrina. Só que ele não conseguiu retornar, né? Mas ele agradece, e manda um abraço a todos, deseja um evento bom para todos, bastante proveitoso. Último avisinho, bem rápido. O pessoal que de repente não conhece ainda essa plataforma, né? A gente, por padrão, está desabilitando o áudio dos convidados, tá? Para a gente não ter vazamento de ruídos que possam incomodar, né? Interferir na apresentação.
Então, essas manifestações são substituídas pelo bate-papo ali, de forma escrita, tá bom? Deixem suas perguntas já no decorrer, que depois no finalzinho eu vou ler todas para a doutora, né? De acordo com o tempo disponível que a doutora possa ter, né? Nós vamos conversando, tá, doutora? E aí respondemos as perguntas, tá bom? Então, vou apresentar formalmente a doutora Sabrina, tá? A doutora Sabrina, ela é médica intensivista, coordenadora das unidades de terapia intensiva COVID do Hospital São Vicente de Paulo, aí de Passo Fundo, né? Doutora, por favor, acrescente se a senhora achar necessário qualquer outra qualificação. Eu vou só ficar de uma forma mais resumida para não prejudicar os trabalhos, tá bom? Fica à vontade, doutora, o palco é seu. Agora sim, então, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer o doutor Oromar, o doutor Allende, que fez a comunicação comigo por via telefônica. Vocês ouvem bem? Paulo, vocês ouvem bem? Tá perfeito o Tudo bem, som. tudo bem. Ah, tá. Muito É que bom, hoje à muito tarde bom. estava, hoje à tarde estava baixinho, então só para ter a certeza. Queria agradecer então o convite, né? O Paulo me ajudou com a plataforma hoje à tarde. Fazem 3 dias que a gente vem marcando para tentar fazer a conexão. Realmente foram bem corridos os últimos dias. Professora Cristiane, muito obrigada aí por tudo, né? E pelo andar da vida acadêmica, né? Agradecimento especial ao Dr. Paulo Reicher e ao Dr. Ivo Scherer também, que não estão presentes nesse momento, mas que me fizeram também o convite. E não vou negar que a primeira coisa que eu vi foi a presença da doutora Gláucia na reunião, professora Cristiane. Então, acho que para mim é um orgulho vê-la me assistindo e mostra um pouquinho do que a gente faz todos os dias, porque ela também faz isso todos os dias junto comigo e com toda a nossa equipe multidisciplinar, que é atender esses pacientes COVID. A ideia inicial, então, que eu acho que na verdade na inicial já é final, né? É de encerramento da jornada, é a gente apresentar, então, o final da síndrome, né? E então é a gente falar sobre a síndrome pós-Covid, né? O que a gente tem para falar sobre síndrome pós-Covid? Eu diria para vocês que a gente tem muita coisa para falar sobre síndrome pós-Covid. Então, acho que é um problema sério, acho que é um problema grave e acho que é um problema oneroso. O doutor Auromar falou muito bem aí, uma coisa que a gente pensa, assim, que é como a gente vai lidar com o que vai sobrar do Covid, se é que a gente pode falar assim, num momento em que hoje a gente está verificando um aumento do número de casos novamente, né? Hoje mesmo a gente nos questionava na reunião no hospital quantos leitos mais abrir de atendimento em vistas de um leve aumento na curva, não tão leve assim, né? Hoje, Passo Fundo amanheceu com 100 novos casos na cidade, né, de diagnóstico, então acho que não é uma curva tão, com aumento tão leve assim, né? Então, tendendo a uma ascendência novamente, quando a gente tende a ter um relaxamento, talvez, das medidas, né? Acho que a única coisa que eu gostaria de dizer, então, para vocês é que eu sou intensivista, acho que é uma especialidade que poucos conheciam, talvez antes da pandemia, e acho que poucos gostariam de conhecer de perto, né? Mas a gente existe, a gente fica a nossa vida inteira dentro de uma UTI, a gente fica horas e horas em cima de um paciente, em cima de um respirador mecânico, e por horas tentando prevenir essas alterações que vão se tornar crônicas, né? Então, só uma pequena introdução, eu assisti os outros dias da jornada, e eu sei que a jornada é multidisciplinar, né? Embora tenha um número maior de médicos, a gente também tem toda a equipe multidisciplinar participando, então eu tentei fazer uma coisa não tão dirigida para vocês, e a minha ideia é falar um pouquinho, então, uma introdução bem rapidinha
porque eu sei que já foi falado muito sobre o que é o Covid, né? Então, o que que a gente tem, assim, no SARS-CoV, né? No SARS-CoV-2, que seria a síndrome respiratória aguda grave, responsável pela infecção pelo Covid-19, que causa uma morbimortalidade em escala global que não houve ainda nenhum precedente, né? A gente sabe aí que a gente já teve pandemias anteriores, das quais a gente não vivenciou, né? Tirando aí o nosso convívio e que eu já era aluna da professora Gláucia e da professora Cristiane em formação ou terminando a faculdade aí em 2009, quando a gente teve a pandemia do H1N1, né? Mas gripe espanhola nem perto da gente saber o que foi. Então, uma morbimortalidade mesmo que com dados incomparáveis, né? Com efeitos subagudos e crônicos que vão afetar múltiplos órgãos e tecidos, múltiplos sistemas. A gente sabe que o paciente vai ficar acometido como um todo, né? Alguns efeitos parecem ainda ser residuais, a infecção viral inicial, alguns efeitos já não, então a gente ainda está num nível de estudos que ainda não nos dão uma certeza absoluta de se a gente pode caracterizar como um quadro viral agudo 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, se a gente vai considerar as 12 semanas que algumas referências bibliográficas nos trazem. Se talvez mais para frente a gente vai entender como 90 dias ou 6 meses, né? Já o que a gente sabe é que o dano celular parece ser secundário a uma resposta imune inata, com uma produção de citocina inflamatória, um estado pró-coagulante que vai ser produzido por esse paciente e que o vírus vai produzir nele, e que muito provavelmente esse estado pró-coagulante é o que mais vai nos trazer os possíveis desfechos dessa síndrome pós-Covid. O que tem se sugerido, então, na verdade, eu trago essa imagem que é bem utilizada já em alguns estudos. Esse é um estudo da Nature que mostra um ponto de corte, onde a gente tem uma ideia de que talvez a carga viral aí, ou a presença do vírus na nossa nasofaringe vá durar em torno de mais ou menos 3 semanas. E a partir da 4ª semana, talvez a gente já consiga entender que a gente esteja gerando um paciente com um quadro subagudo. A partir desse momento aqui, até falei para o Paulo que essa plataforma é muito boa, porque acaba tendo um pointer para a gente poder delimitar. Então, a gente consegue aqui mostrar para vocês até onde mais ou menos vai vir positiva essa nossa PCR para esse paciente. E a partir daqui, essa carga viral vai baixar, ou esse vírus não vai mais aparecer na nossa nasofaringe, mas vão ficar as talvez chamadas sequelas, né? O que a gente tem, então, é uma persistência de sintomas agudos de 3 a 4 semanas, e após isso, o aparecimento de sintomas subagudos ou crônicos. Lembrando que a tendência é que o vírus não seja mais isolado a partir das 3 semanas, mas a gente tem alguns relatos, poucos, de persistência de isolamento do vírus ainda após essas 3 semanas, né? Lembrar, então, que um quadro subagudo entraria aqui, né, entre a 4ª e a 12ª semana, e um quadro que a gente pode chamar de síndrome pós-Covid, ou como queiram, COVID crônico, ou Covid de longo tempo, enfim, entre 12 semanas e 6 meses. Embora a gente também já saiba que a partir do 6º mês tem pacientes, sim, com lesões que podem se tornar para a vida toda. Dentro da epidemiologia, o que a gente tem, então, é que a síndrome pós-Covid tem sido recentemente publicada, e o que a gente tem de artigos ou são populações americanas, europeias e chinesas. Pouco ainda se tem de síndrome pós-Covid no Brasil.
talvez por falta de dados e talvez ainda por a gente estar passando ou completando um ano aí da pandemia aqui, né? Então, a gente vem atrás aí do status europeu e atrás do status chinês, e isso nos mostra que talvez a gente vá ter uma população crônica e talvez essa seja a nossa chamada quarta onda, né? Então, talvez seja o tratamento dos nossos COVIDs crônicos. Então, lembrando que o desfecho dos pacientes sobreviventes da hospitalização, esses sim vão ser os desfechos que a gente pode chamar de síndrome pós-Covid. Nessas avaliações que a gente tem de alguns estudos que estão em andamento e outras análises de séries de casos e de populações pequenas ainda, a gente percebe que há um declínio muito grande na qualidade de vida. Então, a gente tem um paciente que vai demorar muito para se reinserir na vida normal dele. Talvez a gente nunca mais vá poder usar esse termo normal, a gente ainda não sabe. Mas, em um estudo que avaliou a qualidade de vida de pacientes através de um cálculo análogo visual, de uma escala análogo visual, mostrou que a qualidade de vida ficou estimada em 44,1%. O que mostra, então, aqui que a gente tem um declínio muito grande da qualidade de vida, seja ela por dependência física, seja ela por dependência psiquiátrica ou psicológica, seja ela por dependência de uso de oxigênio domiciliar. O que a gente tem de objetivo ou de mais publicado são estudos chineses, que a gente até agora não tem como ter certeza de que esses dados são corretos ou não, há uma dúvida aí das publicações chinesas em questão de número de população acometida pelo vírus, mas a gente sabe que lá em Wuhan, onde foi o epicentro da doença, a gente teve uma coorte prospectiva que avaliou pacientes através de questionário, avaliou pessoalmente através de exame físico, exames laboratoriais, tomografias e um teste de caminhada, e mostrou que 76% desses pacientes tiveram pelo menos um sintoma residual, ou seja, dispneia, perda de memória, uso de O2 domiciliar, cefaleia, dor no peito. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Esse artigo da Nature que eu falo para vocês é um artigo de revisão que mostra muito bem um contexto assim de todo o atendimento dos pacientes e de como eles vão o que a gente deve considerar em relação ao pós-Covid, né? Então, aqui de forma mais resumida, o que a gente sabe é que a gente vai ter lá um cuidado primário, né? Então, a gente tem que considerar uma reabilitação precoce, a gente tem que considerar educar o paciente, organizar ele para a nova vida que ele vai ter que levar, talvez seja ela debilitante por alguns meses, talvez seja ela debilitante para o resto da vida, a gente não tem como saber. A gente está tendo pacientes que estão tendo alta com sequelas neurológicas, que a gente tem percebido que sim, vão ficar com sequelas para o resto da vida. A gente tem que pensar em organizar esses pacientes na questão neuropsiquiátrica, pensar no quanto esses pacientes foram submetidos a um estresse pós-traumático, né, ou traumático, e vão ficar com esse estresse pós-traumático. Eu tenho um paciente que é sobrevivente de uma internação em UTI e ele não consegue ficar sozinho de forma alguma e ele fica acordado praticamente a maior parte do tempo e olhando o proxímetro dele, porque ele morre é uma forma de dizer, né? Mas ele tem muito medo de falecer porque ele conta para nós que ele lembra exatamente das pessoas que faleceram ao lado dele no leito de UTI. Então, um paciente que nos diz assim: bom, eu me lembro do primeiro, eu me lembro do segundo, eu me lembro do terceiro, e eu não vou me esquecer do sexto paciente que faleceu ao meu lado. Então, eu acho que esse estresse pós-traumático que os pacientes têm, esse distúrbio do sono,
essa ansiedade, essa fobia que esses pacientes têm, é, o que a gente também pode considerar como uma síndrome pós-Covid. Outra coisa que a gente deve levar em consideração, que é a parte principal, que todo mundo se preocupa, mas que eu acho que essa a gente sempre vai lembrar e talvez a gente vai esquecer do resto, é a parte pulmonar. A gente tem pacientes, então, que vão ficar com uso de O2 domiciliar, que vão permanecer com fibrose pulmonar, que vão permanecer com dor no peito e que podem ter uma fadiga crônica que a gente ainda não sabe especificar. Que fecha muito com síndromes virais, mas que não nos mostra um fim nesse caminho, que não nos mostra até quando. E se até quando, se vai permanecer de uma forma crônica, como alguns vírus já mantiveram pacientes com fadiga crônica, como, por exemplo, a presença do citomegalovírus, né, ou do Epstein-Barr. Então, são coisas que a gente tem que pensar, só que, claro, apenas com a fadiga, né, e não com todo esse arsenal de complicações que os pacientes pós-Covid vão ter. Lembrar também dos riscos de trombose associada, e a gente sabe que há um risco muito grande de trombose associada à doença Covid, à infecção aguda, e a gente também sabe que há um risco muito grande no pós-Covid. Ele é menor do que quando a gente tem o paciente na fase aguda, mas a gente tem um risco sim, e pacientes que têm ou que vão ficar mais acometidos, que vão ficar mais acamados, digamos assim, né? A gente tem que definir se a gente vai prevenir fazer tromboprofilaxia, se a gente não vai, com o que é que a gente vai fazer, por quanto tempo a gente vai fazer. E isso a gente também ainda não tem extremamente definido para bater o martelo. Outra coisa que a gente tem que lembrar, e que é uma coisa muito aguda, mas que já há estudos dentro da nefrologia mostrando, é que o paciente com COVID, devido aos desfechos microtrombóticos e pelo próprio acometimento da doença, porque o vírus acomete o tecido renal, pode fazer uma injúria renal aguda, mas também pode evoluir para uma doença renal crônica. Então, a gente tem que ter um cuidado e um acompanhamento para esses pacientes que vão internar e que a gente não sabe como vão acabar, né? Dentro disso, a gente começa a falar um pouquinho sobre a fisiopatologia, então, bem limitado a poucos slides, só para vocês lembrarem um pouquinho, para a gente chamar de novo para a doença do mecanismo fisiopatológico, né, do COVID, então. O que o mecanismo inclui? Toxicidade viral direta, que é o que a gente mais sabe. A gente sabe que vai ter toxicidade viral direta no pulmão, a gente sabe que vai ter toxicidade direta no rim, a gente sabe que vai ter um dano endotelial e uma injúria microvascular que a gente ainda não consegue saber se essa injúria microvascular é o que realmente está levando esse paciente a microtromboses isolado, né? Ou se é o dano endotelial junto, mas a gente sabe que as duas coisas somadas vão levar a microtromboses. A gente sabe que há uma desregulação do sistema imune e através dessa desregulação vai ocorrer também uma estimulação de um estado hiperinflamatório, e esse paciente, quanto mais hiperinflamado está, mais hipercatabólico vai estar, e vai desenvolver o que a gente chama de CIRS, né? Então, é um paciente que vai chegar muito, muito inflamado para nós, que vai ter um estado de hipercoagulabilidade que é inerente do quadro, que pode ser resultado, né, ou que vai resultar, na verdade, numa trombose in situ mesmo, ou numa macrotrombose, e aí os pacientes podem vir com trombose venosa profunda, com trombose como embolia pulmonar, né, o que a gente chama então das
tromboses venosas, né, que podem ocorrer, o tromboembolismo venoso. A gente sabe que vai ocorrer uma má adaptação da via da enzima conversora de angiotensina 2, e é isso que vai fazer ou faz com que a gente entenda um pouquinho da fisiopatologia, ou após um ano um pouquinho mais da fisiopatologia da doença, porque a gente sabe, ou pois a gente sabe que é o mesmo hospedeiro que se tinha no SARS-CoV-1, então por isso a gente consegue ter um entendimento melhor, mas a gente sabe que o SARS-CoV-2 tem uma afinidade maior pela enzima conversora de angiotensina 2. Então, quando comparado ao SARS-CoV-1, a gente tem diferenças prováveis na ligação ao receptor através da proteína spike, e é isso que vai mediar essa resposta inflamatória, talvez mais hiperinflamatória ainda, né? Os potenciais mecanismos, então, que podem contribuir para a fisiopatologia da doença pós-aguda são as mudanças fisiopatológicas específicas que o vírus vai causar, e dentre elas, em disparado, a questão do dano endotelial, as aberrações imunológicas e o dano inflamatório em resposta à infecção aguda, que a gente sabe que é algo que vai fazer a doença pós-aguda em qualquer quadro agudo, viral ou até bacteriano, e as sequelas que são esperadas em pacientes críticos, porque a gente percebe aqui, dentro da terapia intensiva, que a gente tem uma diferença muito grande para quem conviveu, e a professora Glaucia está aí para me ajudar, na época do H1N1 e na época agora do Covid. A gente sabe que o H1N1 era uma doença muito mais aguda, eram pacientes que não ficavam muito tempo na UTI. Infelizmente, ou a gente perdia esses pacientes, ou a gente fazia eles ficarem muito bem. Então, a gente tinha um paciente que chegava e definia sua doença, ou ele morria, ou ele ia para a unidade de terapia intensiva e melhorava muito. Então, a gente tem uma resposta muito diferente aí, e a gente sabe que esses pacientes são crônicos. Quando as famílias nos perguntam ao telefone ou nas ligações de vídeo, assim, doutora, há alguma previsão? Perguntam para a equipe de enfermagem, perguntam para a equipe de psicologia, que a gente faz ligações por vídeo na UTI, e passa as informações também através de telefone, de vídeo para as famílias, e a gente diz, olha, a gente não tem previsão. Uma das respostas que eu já dei foi, eu já tive paciente com 90 dias internado na UTI que saiu bem. Eu já tive paciente que ficou 100 dias e não saiu bem. Então, é muito difícil da gente definir, porque esse paciente acaba fazendo uma infecção secundária bacteriana e acaba evoluindo de forma muito crônica. E o paciente crítico crônico é um paciente que traz uma necessidade de muitos cuidados, uma necessidade de um atendimento psiquiátrico, psicológico, um atendimento fisioterápico em âmbito domiciliar, um atendimento fonoaudiológico em âmbito domiciliar. Então, são coisas que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala em síndrome pós-internação em UTI, a gente aqui fala que ela é multifatorial. Então, a gente tem que lembrar também que é muito importante a gente lembrar que ela é decorrente da imobilidade, decorrente do tempo em ventilação mecânica e também decorrente da isquemia, da injúria microvascular, que também ocorre nos pacientes COVID, né? Então, se soma, acentua esse risco, e também as alterações metabólicas, que a gente sabe que vão fazer múltiplos desfechos. Há um estudo que foi publicado há uns anos atrás, 2008, 2009, em uma revista americana, que mostra que o paciente crítico crônico, ele é definido como um paciente com mais de 21 dias de internação em UTI. Então, claro que com alguns comemorativos, do tipo traqueostomia, ventilação mecânica por tempo prolongado com indicação de traqueostomia, desmame difícil da ventilação mecânica, alteração renal com indicação de hemodiálise, plaquetopenia.
são coisas que se somam, mas a gente percebe que um paciente com mais de 21 dias em ventilação mecânica por tempo ininterrupto, ou seja, acoplado naquele aparelho, por tempo ininterrupto por mais de 21 dias, é um paciente que vai ter uma morbidade e uma mortalidade no final de um ano próxima a 100%. Então, se vocês tiverem que gravar uma coisa dessa aula, além de, claro, a gente usar máscara, fazer todo o cuidado que já foi falado aqui, para prevenir a doença, porque a prevenção é a base de tudo, a gente tem que lembrar da parte da doença crônica. Então, a gente sabe que, por vezes, a gente faz todo o trabalho, consegue fazer esse paciente sair da UTI, mas a gente tem uma longa caminhada pela frente. Então, lembrem disso. Além disso, a gente percebe que, diferente dos estudos com H1N1, e eu volto a falar, os estudos pós-SARS, tanto 1 quanto 2, mostraram que 25 a 30% dos pacientes com internação em hospital vão evoluir com infecção secundária. E essa infecção secundária, por vezes, bacteriana. Então, a gente sabe que a infecção secundária, ela não explica a síndrome pós-Covid, mas a gente sabe que a gente pode ter muitas complicações se o paciente perdurar por esse tempo internado e evoluir com infecção secundária. E isso pode ser, ou esta pode ser a causa do óbito do paciente. Por ele já ter passado pela fase aguda, por ele já ter passado por aquela chuva de citocinas, então ele já não está mais num estado hiperinflamatório, ele já está evoluindo para um estágio crônico, mas ele está tentando responder ou se mostrar ou sair lá do fundo daquela água em que ele estava mergulhado e aí, de repente, ele faz uma infecção secundária. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, certo? Quando a gente vai falar nas sequelas pulmonares, então, a gente tem, assim, o mais importante de tudo, que eu vou citar por último agora em relação à sequela pulmonar, e o mais grave de tudo, mas a gente tem que lembrar que a gente vai ter falta de ar ou dispneia com ou sem dependência de oxigênio. Tem pacientes que vão declarar falta de ar mesmo sem ter indicação de uso de oxigênio em casa. Alguns até por ansiedade e por medo, mas a gente tem que saber atender e confortar esses pacientes. Outros vão se mostrar com desmame difícil da ventilação mecânica, ou seja, a gente vai tentar tirar do aparelho para respirar, não consegue ficar com frações de oxigênio mais baixas, então a gente vai estar lá ofertando 100% de oxigênio. Esses pacientes não vão tolerar a baixa dessa oferta, então a gente sabe que é uma doença que demanda de muito suplemento de oxigênio. Em contraponto, a gente também tem que lembrar que o uso de oxigênio por muito tempo e em frações muito altas também pode levar esse paciente a uma coisa muito grave, que é a fibrose pulmonar. Essa tomografia, para quem não é da área, eu diria para vocês que ela vai, o pessoal vai entender muito de repente, alguém que já viu uma imagem de um fígado, né? Então, isso é um pulmão, isso é uma imagem de um pulmão. Ela deveria ser aqui dentro toda cinza, né? E bem aerada, que a gente chama, né? Mas não, a gente tem aqui uma imagem que a gente chama de um pulmão hepatizado, ou seja, com uma forma de um fígado. Essa imagem é de uma paciente nossa que inacreditavelmente está viva, está bem, está em casa, e eu vou dizer para vocês que corre mais do que nós aí, né? Então, é um paciente que manda vídeos para nós, que está super bem, mas não é assim o nosso dia a dia. A gente não costuma ver pacientes com uma fibrose tão importante quanto essa, andando ou fazendo exercício ou correndo pelas ruas. Então, isso é uma complicação muito grave da COVID. Dentro das sequelas hematológicas, a gente tem, então, uma chance tardia de ter trombose venosa profunda, né? Alguns estudos mostram de 4 a 6 semanas pós-COVID, ainda com risco de fazer trombose venosa profunda e até
tromboembolismo pulmonar, e dentro dessa chance a gente tem uma taxa que é menor de 5% para TVP, mas em torno de 2 a 3% para tromboembolismo pulmonar, e a gente sabe que isso é bastante, dentro da porcentagem de pacientes que internam, isso é em paciente internado. Eu perdi uma colega por um tromboembolismo pulmonar numa cidade aqui próxima com Covid leve, né? Então a gente não sabe até que ponto algumas pessoas vão desencadear e por que é que vão desencadear, mas a gente sabe que a doença faz essa microtrombose. Então eu acredito até que vocês lembrem muito do dia de ontem que a doutora Cristine falou da vacinação. Lembrem, então, que o risco de trombose da vacinação está sendo muito especulado, muito falado. Ele existe, mas ele é muito menor do que o da doença. O risco, então, de ter trombo intracardíaco, o risco de ter uma fístula arteriovenosa, que são aquelas fístulas para fazer hemodiálise trombosada, com coágulo ali, sem poder fazer ou seguir hemodiálise, tendo que passar catéter novamente, né, ou sendo submetida a mais um risco, e a tendência a fazer acidente vascular encefálico isquêmico, que é o conhecido como AVC, certo? Há uma mediana, então, de dias pós-alta para esses eventos trombóticos de mais ou menos 23 dias em alguns estudos já citados. Todos esses estudos que não são brasileiros, né? Mas eu acho que eu tenho quase certeza que há uma tendência e já tem alguns estudos em andamento, e a gente sabe de colegas de São Paulo que já estão participando de alguns estudos, nós mesmos já participamos de alguns com uso de medicações aqui no São Vicente, e a gente sabe que há um estudo grande nessa questão de eventos trombóticos, mas a gente ainda não tem ele publicado, né? Um estudo brasileiro para a gente ter ideia dessa nossa população. E somado a isso, a gente também tem um risco de sangramento com uma mediana de dias de 30 dias após a internação também alta, com uma incidência cumulativa em torno de 3,7%, que não é tão pequena assim, né? Então, para cada 100 pacientes, 3,7 pacientes podem sangrar. E a gente sabe que a gente tem aí milhões de pacientes acometidos, né? A gente não pode descartar que seja um número alto. Estudos que estão em andamento e que já tem alguns com publicações prévias são o Corona VTE, né, que é o de tromboembolismo venoso, o Cisco 19 e o COR 19. Caso alguém queira saber onde pesquisar e o que procurar. Em relação à profilaxia estendida, o que a gente sabe? O que seria isso? Quando a gente tem um paciente internado na unidade de terapia intensiva, a gente tem, ou mesmo na unidade de internação, a gente tem critérios para profilaxia para tromboembolismo venoso. E os critérios são bem conhecidos mundialmente. A gente tem a aplicação de questionários, a gente tem a aplicação da farmácia clínica, que é a equipe multidisciplinar que nos ajuda diariamente. A gente tem publicações aí e a aplicação à beira de leito também nos pacientes não COVID, e nos COVID a gente aplica nós mesmos na unidade os fatores de risco, se o paciente é um paciente de pós-operatório, se não é, existem critérios para isso, né? Mas a dúvida é, devo usar essa profilaxia pós-alta em pacientes graves? Devo usar a profilaxia em pós-alta em pacientes leves a moderados? A gente ainda não tem essa resposta. Esses estudos que eu citei aqui, que é o COVID Prevent, o Active4 e o Prevent HD, o que é que ele mostra, então? Que a gente deve estender a profilaxia para pacientes de alto risco com índices de dedímero elevado, né? Então, a gente deve dosar o dedímero, e se maior que 2 vezes o número ou o valor normal, porque a gente sabe que existem vários kits de coleta de dedímero. Se o paciente vai ficar imóvel e se ele tem uma história de neoplasia, ele deve receber profilaxia estendida.
numa revisão sistemática, em uma meta-análise já se mostrou que sim, e que ela deve ser estendida talvez de 4 a 6 semanas. A gente ainda não consegue ter uma certeza absoluta para os que não vão ficar imobilizados. Talvez para esses a gente tenha que pensar em mais fatores de risco. Então, isso vai ser definido muito provavelmente nesses estudos, assim, que totalmente publicados. E em relação ao papel do AS, a gente sabe que alguns cirurgiões gostam de usar o AS como profilaxia para tromboembolismo em âmbito domiciliar, no pós-operatório. E até em pacientes crônicos, alguns clínicos acabam utilizando. O papel do AS ainda é muito indefinido e a gente não consegue ter certeza de se ele vai fazer essa profilaxia ou não. Mas já há uma tendência de que talvez ele tenha benefício, sim. Então, nos próximos estudos, talvez sendo publicado, a gente possa usar, sim, o AS em dose baixa, que seria o 100 miligramas, uma vez ao dia, para prevenir a trombose venosa profunda ou tromboembolismo venoso, o TEP, né? Dentro das sequelas cardiovasculares, o que a gente tem, então, é a dor torácica persistente. Até 20% dos sobreviventes podem, então, apresentar a dor torácica persistente pós-infecção, e a gente tem vários pacientes que permanecem com palpitações e dor torácica em até 6 meses pós-Covid. A gente sabe que há um número aí em até 6 meses de 9% para palpitações, estimado, e 5% para dor torácica, em um estudo que foi feito na Itália. A gente tem uma porcentagem não tão pequena assim de cardiomiopatia de estresse. A gente sabe que o vírus do SARS-CoV-2 já foi encontrado em autópsias ou necrópsias de tecidos de miócitos, né? E de tecidos de biópsias cardíacas, e a gente sabe que pode haver um desfecho como o Takotsubo, que é aquela cardiomiopatia conhecida como por estresse, mas a gente sabe que se a gente comparar a população geral, é 1,6% em viroses gerais, 1,8% no COVID, então uma tendência próxima, embora não tenha muito efeito na mortalidade. Então, os pacientes podem desencadear Takotsubo, mas isso vai ser momentâneo, reversível, e a gente vai ter um desfecho bom. Há um estudo chinês que mostrou em ressonâncias cardíacas até 60% de miocardite em até 2 meses pós-diagnóstico. Esse estudo foi questionável, foi publicado lá no meados do ano passado, e a gente sabe que talvez, sabe não, a gente imagina ou se questiona se realmente tenha sido tudo isso, ou se eles conseguiram relatar realmente a população é grande, não é tão pequena assim. São 326 pacientes, se não me engano, no estudo, e eles mostraram que 60% desenvolveu miocardite na ressonância, mas alguns com miocardite leve, então talvez a gente realmente não consiga fazer esse diagnóstico de outra forma. Mas já há um outro que mostrou que em adultos jovens e que praticam esportes como atletas mesmo, também apresentou um índice em torno de 15%, que também não é tão baixo. Talvez a gente pense que 60% seja um número muito esdrúxulo, mas talvez 15% a gente deva considerar, e a gente considere como um número alto. Lembrar que esses pacientes podem fazer uma disfunção autonômica com uma taquicardia ortostática postural, e alguns podem fazer uma taquicardia de reentrada nodal, e nesse contexto eles vão fazer essa desautonomia por um tempo prolongado. A gente ainda não sabe por quanto tempo, se é por associação à polineuropatia do doente crítico, se é em associação ao quadro dessa miocardite, se é realmente a lesão viral direta no tecido cardíaco.
Aqui só uma imagem para a gente lembrar, é de outro artigo, mas só para vocês lembrarem como que seria o Takotsubo, que é a cardiomiopatia por estresse, que é aquele coração em moringa que a gente chama, né? É uma doença que vai mostrar uma disfunção na totalidade do coração, com uma assincronia momentânea que, na grande maioria das vezes, ou quase que 100%, é reversível, né? Dentro das sequelas neuropsiquiátricas, tem uma coisa muito importante, que é o que os pacientes mais demonstram, mesmo nos quadros leves, que é o mal-estar crônico. A gente tem os pacientes com fadiga crônica, com mialgia difusa, sintomas que a gente não consegue diferir se são realmente depressivos e se entram em caracterização de depressão, ou se realmente é um quadro desanimador pelo fato de não conseguir ter forças para seguir o seu dia. A gente percebe que os pacientes têm um cansaço crônico, alterações do sono, e dentro das alterações do sono, um sono que não é restaurador. Então, a queixa dos pacientes é assim, medo, pânico, um sono, uma dificuldade enorme de não pegar no sono. Então, uma dificuldade muito grande na indução do sono, no sono inicial. Eu poderia aqui falar para vocês, eu atendo a unidade de terapia intensiva COVID do São Vicente desde de que ela abriu, desde o primeiro dia, juntamente com a equipe de enfermagem, nós abrimos a porta com 3 pacientes em observação. Me lembro como se fosse hoje, 19 de março de 2020. Então, eu trato aquilo hoje como a minha casa, em relação ao atendimento inteiro, assim, dos pacientes. E a gente costuma visitar os pacientes quando eles saem na UTI, e a gente, às vezes, a gente dá seguimento no pós-internação. E até porque a gente convive muitos dias com esses pacientes e a gente fica assim, se perguntando como eles ficaram no andar, se eles ficaram bem, se a doutora Gláucia está nos dando um feedback, se ela está nos contando, né, se ele está bem, se ele não está. Então a gente encontra os profissionais que estão cuidando desses pacientes na enfermaria, pergunta como eles estão, e a gente sabe que isso é muito ruim. Eu poderia dizer para vocês que eu já tive relato de paciente que teve alucinação dentro da UTI. Já teve uma paciente que me perguntou se haviam lutadores de MMA dentro da UTI. Eu já tive paciente que viu índio dentro da UTI. Eu já tive um paciente que me disse que acordou, que está ótimo, maravilhoso, na sua casa, com o conforto dos familiares, mas que me disse que eu estava atrapalhando o velório dele. Então, assim, eu acho que essa alteração neuropsiquiátrica, ela vai deixar uma sequela ou uma recordação durante muito tempo aí na cabeça ou no pensamento dessas pessoas. As cefaleias do tipo enxaqueca refratárias, analgésicos tradicionais, elas vão se mostrar num número alto de pacientes. A gente sabe que os pacientes, eles se queixam muito de enxaqueca. Eu já tive paciente que reinternou por enxaqueca pós-Covid, a gente tem que medicar com medicação endovenosa por não conseguir melhorar, né? A perda do olfato e do paladar, que já foi tema aí de muitas e muitas entrevistas, de muitos e muitos relatos, de muitos estudos, e a gente sabe que, num primeiro momento, se relatou que até 1/10 dos pacientes ia permanecer com perda do olfato e do paladar, podendo persistir até 6 meses ou mais. Já se sabe que tem pacientes que até agora não recuperaram o seu olfato ou o seu paladar. O comprometimento cognitivo, que é a dificuldade de concentração, a perda de memória, lapsos de memória, não só recente, como perda de memória também anterógrada aí, né, ao quadro.
A gente sabe que os pacientes ficam agitados, eles têm uma dificuldade de concentração muito grande, então, às vezes, eles têm que. Eu tenho colegas que dizem eu tenho que parar, pensar um pouco, porque parece que não estou pensando da mesma forma, então há um comprometimento, sim, cognitivo, e isso já está desenhado e publicado em alguns relatos. Depressão, ansiedade, sintomas obsessivo-compulsivos do tipo, tudo tem que estar certo, na hora certa, no momento certo, com a minha oxigenação certa, né? Então, os pacientes se tornam obsessivos com a limpeza, obsessivos com o fato do medo de passar por aquilo de novo, então eles não conseguem sair na rua, eles fazem tudo exatamente igual todos os dias para tentar se organizar e tentar deixar tudo bem certinho para que não ocorra de novo com eles aquilo que já ocorreu. E esses sintomas podem se apresentar em 30%, 40% da população, então é muito, é quase 40% da população pós-Covid, né? AVC isquêmico, AVC hemorrágico, demência. A gente já tem alguns relatos de pacientes com uma tendência maior ou com fatores de risco para demência que desenvolveram talvez até mais rapidamente demência ou mais precocemente um quadro de demência. A gente tem um paciente, eu tenho agora um paciente que está internado conosco já há alguns dias aí no hospital, alguns dias não, meses, né? Eu diria, talvez mais de 2 meses, que é um paciente em conjunto, meu e da doutora Gláucia, que desenvolveu uma isquemia difusa, é um paciente que ficou acamado, traqueostomizado, gastrostomizado, então há um risco, eu diria que de todos esses pacientes que a gente teve, a gente pelo cuidado, talvez ao acaso, eu ainda não saberia dizer, mas a gente tem uma sorte muito grande de não ter tido muitos, mas a gente sabe que a gente teve, né? E a polineuropatía do doente crítico, que eu já falei para vocês aí, as sequelas que podem causar. Dentro das sequelas renais, o que a gente tem é a injúria renal, então, que eu falei para vocês, que é decorrente dos pacientes que vão desenvolver uma infecção mais grave ou que vão desenvolver uma CIRS, que vão desenvolver microtrombos em tecido renal, né, ou em vasos renais, que vai requerer terapia renal substitutiva, ou seja, hemodiálise, vai ocorrer em até 5% dos internados. E a gente sabe que isso é muito ruim, né? Então, a gente também sabe que já há alguns estudos dizendo que a taxa de filtração glomerular vai se apresentar diminuída, ou seja, menor do que 90 em 30% dos pacientes em um estudo chinês, né? Em até 6 meses pós-internação. Que terapia renal substitutiva e UTI, ou seja, pacientes muito graves, quando os casos são associados a choque séptico, a taxa de sobrevida é baixíssima, em torno de 5% dos casos. Então, a gente sabe que se internação em unidade de terapia intensiva, se ventilação mecânica por tempo prolongado, sem injúria renal aguda, sem indicação de hemodiálise, a gente tem aí uma sobrevida muito baixa, né? A gente sabe que uma taxa de sobrevida aí muito pequena. Que tipo de lesão que o COVID vai nos mostrar se a gente fizer uma biópsia renal? Uma glomerulosclerose segmentar e focal, que é semelhante à viral dos pacientes com HIV, por exemplo, né? Com uma lesão tubular aguda. Então, isso é o que já se tem, mas também acredito que venha novas publicações e novos estudos aí pós-biópsia para nos, ou pós-necrópsia para nos mostrar o que vai determinar. Dentro das sequelas endocrinológicas, o que a gente tem, então, é a cetoacidose diabética, em pacientes com diabetes prévio, né, que pode ocorrer em semanas a meses pós-Covid.
a gente ainda não sabe o porquê dessa maior predisposição, mas possivelmente vai vir aí agora na publicação do Registro Internacional do Covid, né? Que é o Registro Internacional do Covid-Diab, né? Que é o do Covid diabético. A tireoidite aguda com tireotoxicose, que aí a gente tem que prestar muita atenção, porque talvez a gente ainda não saiba, mas talvez tenha envolvimento ou acometimento direto do vírus no tecido tiroidiano, e aí causando uma tireotoxicose, mesmo semanas após a resolução do quadro agudo, da infecção aguda. E lembrar que o COVID pode potencializar a autoimunidade tireoidiana latente, causando tireoidite de Hashimoto e doença de Graves. Então, lembrar que pode acontecer isso mesmo a longo prazo, né? Dentro das sequelas endocrinológicas ainda, e a gente já teve, e eu costumo dizer para a equipe na UTI, para as minhas residentes, que estão, eu passei o link aí para elas, eu acredito que elas estejam assistindo, que a gente nunca disse que não é Covid, né? Porque o meu primeiro paciente que eu olhei o raio-x e disse assim, não é Covid, era um paciente que abriu um quadro com diabetes mellitus, com cetoacidose diabética, o raio-x não tinha absolutamente nada, e foi o quadro de abertura do diabetes. Então, foi ali que a gente fez diagnóstico. Internou com cetoacidose, a gente foi procurar a causa, qual era a causa da cetoacidose, e na verdade a causa era um quadro viral por SARS-CoV-2 ou Covid-19. Então, eu costumo dizer que não podemos excluir Covid em nada, né? Então, a gente tem sempre pensar assim, em épocas de Covid, pensar em Covid. Pode ser a sequela endocrinológica por iatrogenia? Pode. A gente tem recebido muitos e muitos pacientes com doses altas de corticoide. O corticosteroide, até o momento, né, até antes da gente entrar nessa sala, eu desconheço qualquer artigo que diga ou qualquer estudo que diga que a gente deva pulsar esses pacientes. Então, a gente tem que lembrar que o corticosteroide ele é maléfico em altas doses, e há um estudo, sim, mostrando desfechos melhores em pacientes com... Vou tomar um gole de água aqui que tá... Em pacientes com uso de corticoide, mas em pacientes com indicação ou necessidade de oxigênio suplementar, internados e com uso de baixas doses. O estudo é com dexametasona 6 mg. A gente já sabe que há uma tendência maior do uso da metilprednisolona, mas o estudo foi feito com dexametasona. Então, a gente tem aí, às vezes, uma balança, assim, ou seja, uma guerra. Pneumologistas querem usar metilprednisolona, a gente fica na dúvida de se usa ou não usa, mas eu diria para vocês que a gente já usou os dois tipos, né? Já usamos dexametasona, já usamos metilprednisolona, mas se usada na mesma dose, não há o porquê a gente não utilizar. Pode ser se é do gosto do pneumologista ou talvez até do nosso pelo acometimento pulmonar metilprednisolona, pode, mas em dose baixa, certo? Então, lembrar aqui dos sintomas só da cetoacidose diabética. Nas sequelas gastrointestinais e hepatobiliares, a única coisa que há de relato, e num relato muito pequeno, é síndrome do intestino irritável pós-infeccioso, e persistência de dispepsia. Sequelas hepatobiliares ainda não estão bem esclarecidas, mas a gente sabe que alguns pacientes fazem uma alteração hepática inicial que possivelmente seja relacionada ao vírus mesmo. E dentro das sequelas dermatológicas, o que a gente mais sabe que tem relatado e o que mais a gente percebe
é a queda de cabelo, né? Em torno de 20% dos pacientes vão ter queda de cabelo. Se é pela doença, se é pela PIX, que a gente chama, que é a síndrome pós-internação em UTI, ou se é pelo COVID, ou se é a soma das duas coisas, não saberia dizer. Mas realmente fecha com o que a gente tem visto. 15% dos pacientes desenvolve alterações dermatológicas concomitantes à doença, e já se pensou até em mais, mas a gente sabe que nesse momento a gente tem tido talvez até menos quando a gente vai ver na ponta do lápis as alterações dermatológicas nos pacientes internados, pelo menos nos nossos graves, na nossa casuística a gente tem pouco, mas a gente sabe que 64% dos pacientes após infecção vão demonstrar alterações dermatológicas, e lembrar que a latência média é 8 dias após o início dos sintomas. E aqui uma coisa que me chamou muita atenção, e que eu deixei por último para citar, que eu achei numa revista de reprodução, que é uma tendência, né, porque ainda são relatos pequenos, do acometimento do vírus, né, na função reprodutiva, né? Então, talvez há já uma tendência de alteração da função reprodutiva masculina com acometimento aí na função da espermatogênese dos pacientes, né? Gerando aí um esperma com anormalidades. Ainda um estudo muito pequeno, um relato muito pequeno, mas é algo que acho que vale ser trazido aí para a reunião, certo? Eu, para finalizar, queria dizer para vocês, agradecer novamente aí o convite, agradecer à Universidade de Passo Fundo, agradecer à Unimed do Alto Jacuí, dizer que eu sou conterrânea aí de vocês, que eu sou seubaquense, né? Então, eu não podia deixar de falar com todos vocês. É sempre bom voltar ou encontrar, mesmo que virtualmente, pessoas que são da nossa região. Essa é a Francis, ela me autorizou a publicar essa foto. Essa bebê aqui é a Maria Luísa, e elas venceram o Covid. A Maria Luísa não teve acometimento, não foi acometida pelo vírus, mas a Francis ficou entubada. A gente teve que um dia antes, na verdade, quando houve a piora dela, a gente indicou intubação, ela ficou entubada, teve que ser pronada, ou seja, ficar ventilando com a barriga viradinha para baixo. A nenezinha dela nasceu prematura, foi para UTI, e essa é ela no dia da alta do hospital. Ela já está em casa há mais ou menos 20 dias, e eu posso publicar essa foto porque ela me manda fotos da Maria Luísa todos os dias, e acho que assim para nós é um entusiasmo e um reforço diário ter esse retorno dos pacientes. E essa paciente aqui, eu trouxe essa foto mesmo, pedi para ela hoje, ela me mandou por WhatsApp, essa paciente, a Joyce, uma paciente de 33 anos, que ficou internada conosco por mais de 45 dias, gravíssima, deu alta na sexta-feira. Aqui vocês podem ver o curativo da traqueostomia dela. Ela é uma paciente, assim, eu tô sorrindo aqui porque para nós, assim, ó, eu tenho vontade de chorar de felicidade. É uma paciente maravilhosa que nos deixou postar essa foto aí na aula, mandou hoje pela manhã para nós. Ela tem 3 filhos, ela é uma puérpera também. Infelizmente, a gente perdeu o bebezinho da Joyce, porque ele era muito prematuro, ele tinha em torno de 500 gramas, mas ela tinha mais 3 filhos em casa. A Joyce já é a avó, então a gente tinha que devolver ela bem para a família dela. Então é um momento assim de muita gratidão. Queria agradecer muito vocês, queria pedir para que vocês continuem usando máscaras,
continuem com o isolamento social, façam a vacina, por favor, para a gente, por mim, por nós, por esses pacientes que eu mostrei para vocês, certo? Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Se todos pudessem bater palmas, com certeza o fariam. Muito obrigado pela sua apresentação. E quando ela vem recheada de imagens como essa, gratificantes, a gente fica mais próximo do que é possível da realidade que os médicos e enfermeiros, demais profissionais de saúde passaram e estão passando nesse momento. Então, receba o nosso agradecimento. Antes de passar para as perguntas, vocês lembram do Dr. Jorge que eu comentei no início, Dr. Jorge Martinez, ele conseguiu voltar aqui, está na nossa transmissão também. Eu pedi para ele, então, dar algumas palavras para vocês antes da gente entrar para as perguntas. Dr. Jorge, fica à vontade. Bom, boa noite a todos vocês. Essas situações de internet, elas falham exatamente no momento que a gente mais precisa delas. Mas, em nome da diretoria da federação, falo em meu nome, Dr. Mai, de todos os diretores, é um prazer poder conversar com vocês de maneira bem rápida, tá? E valorizar a 20ª jornada médica do Alto Jacuí. Eu acho que, muito provavelmente, a gente não deva ter no estado uma jornada médica contínua tão longeva. E, de tanto tempo, ela chegou e ultrapassou o limite do presencial para o virtual, né? O que não deixa de ser uma modernidade. Então, fica o parabéns, né, nosso a todos vocês, né, o Oromar, Sheila, a Universidade de Passo Fundo, que colabora diretamente com a Unimed Jacuí dentro disso. E aí eu vou aproveitar, Sabrina, e eu sou pneumologista e formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz residência no Hospital de Clínicas, quando provavelmente tu estava nascendo, entre 83 e 86. Eu sou do time da Nadine, do Paulo Dalcin, então eu faço um pouco da parte da história do Hospital de Clínicas, e hoje, como pneumologista, o meu consultório virou pós-Covid. Eu atendo só por semana, até por minha função na federação. Então, eu estranho quando chega uma asma ou alguma sinusite ou um DPOC, porque o meu consultório virou realmente pós-Covid. E a gente vê, né, a variedade de apresentações. Eu digo assim, não tem um paciente que seja igual ao outro. A história sempre uma é diferente da outra, mesmo dentro de uma mesma casa, mesmo dentro de uma mesma família. A gente vê situações diferentes e com gravidades diferentes, com períodos de recuperação diferentes. E dentro disso fica toda a preocupação que a gente tem que ter, né, com essas sequelas e que vão ser permanentes em boa parte desses pacientes. Eu, conversando com o Omar, ele me passou, ele já fez referência a nós estarmos montando dentro da estrutura do Estado, a partir da federação, centros, né, de referência para atendimento desses pacientes, né, pós-Covid. E a ideia é que a gente tenha um atendimento articulado, um atendimento de qualidade, para que a gente possa trazer os pacientes, né, ao seu estágio anterior, ou pelo menos dentro de uma normalidade de vida que eles vão ter por um bom tempo ainda com esses sintomas. Tá? Então, eu queria agradecer realmente a vocês a oportunidade de estar falando, ainda ter conseguido entrar ou conseguir ouvir boa parte da palestra da Sabrina, né, e de toda a experiência que o Clínicas teve durante todo esse período de pandemia, e que nós vamos ainda continuar muito tempo falando sobre ela. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, doutor Jorge. Eu queria só
Posso, Paulo? Claro, por favor, fica à vontade. Obrigada. Eu queria só pontuar que o Dr. Dalcin foi quem avaliou meu trabalho de mestrado. Então, eu fiz a minha formação também no Hospital de Clínicas e eu fiz mestrado em Ciências Epidemiológicas lá. E tu sabes que quando eu fiz o meu R2 lá, eles estavam planejando, a gente atendeu, na verdade, os pacientes queimados de Santa Maria. E você veja que era um número muito pequeno, né? Ou praticamente mínimo, próximo ao que a gente tem hoje, ou que vocês têm hoje. Eu fiz a residência aí no Hospital de Clínicas e eu sei da quantidade de leitos que vocês têm hoje, né? E acho que é um mínimo pedacinho, assim, e naquela época já organizaram um ambulatório de pós para poder atender esses pacientes com injúria inalatória, né? Então, me parece realmente, doutor Jorge, que a gente vai passar por essa quarta onda, talvez quinta, eu não sei como vamos chamar, né? Mas me parece que é isso que a gente vai ou essa que vai ser a nossa realidade mais próxima, né? Conviver com o que tem de pós-Covid. E eu concordo com o senhor, assim, esse atendimento diário dos consultórios, eu não atendo consultório, mas a gente percebe dos nossos colegas, assim, que é um atendimento baseado em Covid, né? Então, pós-Covid todos os dias, com múltiplas formas de sequelas, né? E eu acho que o termo sequela é o termo realmente que a gente deva usar, porque ele não é só uma síndrome que vai permanecer por um tempo, né? Talvez pelo somar dos sintomas seja uma síndrome, mas a gente vai aí passar um tempo bem grande ainda atendendo esses pacientes, né? Principalmente vocês. E a gente agradece também o retorno da gente da terapia intensiva, tá vendo esses pacientes que estão evoluindo bem e também saber os que vão evoluir de uma forma ruim, né? Para a gente saber o que é que a gente pode talvez melhorar no nosso atendimento por não ter ainda tanta evidência, né? Porque a gente está aí, embora algumas pessoas já digam assim, já estamos há um ano na pandemia, já sabemos o que fazer, eu não encaro dessa forma, e eu encaro de que a gente ainda é muito mirim no que fazer, né? Então a gente tenta um pouco daqui, um pouco dali, junta um estudo, tenta colocar pacientes em outro, né? Tenta fazer uma análise de alguns grupos para tentar ver o que é que a gente pode melhorar para esses pacientes que a gente ainda está atendendo. Sabrina, só chamar a atenção, né? Eu trouxe uma informação sobre a questão do corticoide, né? E é extremamente importante o timing perfeito dele, né? Porque a gente está vendo que pacientes que usam precocemente e de maneira desnecessária evoluem pior. Isso. Né? Então, o estudo da DEXA é estudo em paciente internado, utilizando O2, é nesse grupo realmente que a gente vai ver benefício. Antes, o risco é aumentado. Bem, pessoal, acho que então vou passar para as perguntas. Bombou bastante o nosso bate-papo ali. Tem, além das pessoas preocupadas, que outras pessoas deveriam estar vendo também, ter visto a sua apresentação. Temos também bastante testemunhais. Temos aqui no grupo também bastante gente que teve a Covid, né? Bastante relatos deles, tá? Mas eu ordenei aqui algumas perguntas. Começando pela da doutora Marta, tá? Ela está pedindo sobre o AS, se ele pode ser usado em adolescentes como profilaxia ou não temos nada definido ainda para essa idade. Eu não tenho visto nada definido ainda, tá? O que a gente teve foi o doutor Jorge aí também, que está presente, pode me auxiliar, mas assim, o que se aventou foi a possibilidade, em um estudo muito pequeno, de usar como um tratamento, mas que não mostrou benefício, que já caiu por terra, foi questionado inicialmente, e que eu acredito que tenha sido pela ação anti-inflamatória dele.
como a gente sabe que é uma doença inflamatória pela ação anti-inflamatória dele, né? Mas nesse contexto, como profilaxia para trombose, não. Então, a gente ainda não tem nada definido. Claro que, doutora Marta, a gente sabe também que é difícil a gente incluir pacientes adolescentes em estudos, porque a grande maioria dos estudos é com mais de 18 anos. Até porque a gente precisa aí do termo de consentimento livre e esclarecido dos pacientes para participarem de um estudo. Então, por vezes, o paciente com menos de 18 anos é mais difícil de incluir num estudo. Mas até agora não tenho nada não tem nada assim que eu conheça de publicação. Tenho aqui uma mensagem da Gláucia, participante. Parabéns a todas as equipes do Hospital São Vicente que vêm trabalhando juntas, as UTIs que nos ajudam prontamente no momento que precisamos. Parabéns, doutora Sabrina, e parabéns principalmente por estar com toda essa força desde o início da pandemia. A sensação que tenho todo dia é que nada sei sobre essa doença, diz a Gláucia, mas graças a Deus estamos conseguindo ajudar a muitos e que tenhamos força para seguir. A próxima pergunta agora é da Fernanda Sartor. Ela gostaria de saber, ela testou positivo IgM em julho de 2020. Em novembro, refez o teste novamente com IgM positivo. Agora, em março de 2021, refiz o teste novamente só IgM positivo. Teria uma explicação, sendo que em julho, no primeiro teste, apresentei sintomas. Nos outros, fiz somente se já havia IgG. Não sei se deu para entender. Deu. Aham. Paula, assim, como é o nome, perdão, dela? Esqueci agora. Fernanda Sartori. Fernanda, assim, a gente não tem ainda uma certeza absoluta de que esses exames, né, de de dosagem de IgG e IgM, né, imunoglobulina, ali mostre de marcador, né, como doença aguda ou crônica, sejam 100% fidedignos. O que a gente sabe é que mudam os métodos, e isso a gente leva em consideração, claro, os seus sintomas e a presença do vírus na tua coleta de suave, né? Então, na tua coleta de suave nasofaríngeo. Se você não tinha sintomas nesse momento, talvez o teu exame seja negativo ou esteja alterado por alguma até uma reação cruzada, que a gente chama com alguma outra virose, enfim. A gente sabe também que alguns kits ou alguns métodos desse exame são mais fidedignos, principalmente os que levam em consideração o IgG e o IgM quantitativo, que vai dar a quantidade desse IgM. Porque quando a gente tem ele muito baixo, a gente tem uma tendência maior dele ser um falso positivo. Então, a gente pode ter essa alteração, certo? Então, não necessariamente isso é doença, tá? Ótimo. Se algum dos co-organizadores também quiser falar sobre o microfone, tá bom? Para me auxiliar. Ainda na questão dos comentários, agradecimentos, parabéns. Essa aqui é de uma agente de saúde aqui de Birubá, a doutora Salete. Ela agradece pelos ótimos esclarecimentos. Como agente de saúde, a aula de hoje veio somar, pois como visitamos famílias, encontramos pacientes com pós-Covid que muitas vezes não entendem toda esta situação e sintomas. Grata pelos esclarecimentos. Vou ler também a pergunta da... Paulo, só queria Por favor, agradecer pode pela interferir sem participação. problema. Queria só agradecer pela participação dela. Eu acho que é muito importante esse interesse, assim, da equipe multidisciplinar, e a gente vê que quando a equipe multidisciplinar é engajada, tem interesse em entender o que está acontecendo, nos ajuda muito em todo o trabalho. Então, é muito, muito gratificante também ver uma assistente social aí e uma agente de saúde da família participando, né? Olha que legal aqui a Sinara, participante, que está falando em lágrimas. Agradeço a doutora Sabrina pela ótima palestra que nos deu a honra de assistir. Com certeza irei admirar muito mais essa profissão maravilhosa. Parabéns também aos organizadores pelo ótimo trabalho que foi desempenhado. Abraços a todos.
Também um comentário aqui também, infelizmente não apareceu o nome, mas é de uma enfermeira. Sou enfermeira e vejo que na anamnese a questão da exposição ao vírus vai ser rotina para todos os pacientes. Então, passar agora a pergunta da Caroline Zamboni. Boa noite, gostaria de saber se a mulher testa positivo para a Covid e melhora, depois engravida, é necessário o uso do AS? Pergunto isso porque uma amiga passou por essa situação, teve aborto. Segundo ela, a médica disse que foi por ter tido Covid e não ter feito uso do AS. Infelizmente, não é a minha área, ginecologia, né? Mas não há nada de relato de que por você ter tido Covid, você é uma pessoa que vai ser ou ter uma maior relação com a trombose, né? Então, a gente não tem nada de escrito, assim, e não indica essa profilaxia. Primeiro, quando a gente fala no AS, que eu volto a falar que a gente ainda não tem nada definido, e segundo, que talvez essa ginecologista tenha pensado no aborto, ou talvez tenha investigado algo mais nessa paciente, mas levar em consideração que por ter tido o Covid, depois de um tempo, curada da doença, usar como profilaxia pela gravidez, não. Paulo, teu microfone está desligado. Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Obrigado. Doutora Marta Gittel, mais uma pergunta. Nessas sequelas, mais a enxaqueca, vão aparecer muitos pacientes referindo. Devemos realizar a investigação de imagem rotineiramente? Na verdade, o que a gente vê nos estudos, assim, é que quando ela é uma cefaleia refratária que não melhora aos analgésicos normais e que a gente tem qualquer outro comemorativo para pensar em outra doença que não ser só uma sequela do Covid, sim. E cita que a gente deve fazer o exame de imagem na tomografia. Mas isso, claro, se a gente tiver alguma outra alteração. Existem critérios para a gente pensar em indicar o exame de imagem, né? E os critérios seguem os mesmos, mesmo para paciente pós-Covid. Mas a gente tem que lembrar que, excluindo uma doença secundária, até porque a gente já sabe que pode ter um evento trombótico causando um acidente vascular encefálico isquêmico, por exemplo, ou até hemorrágico, a gente tem que pensar, né? Então, a gente tem que pensar em fazer imagem se a gente não. Perdão, a gente tem que pensar em. Se a gente excluiu isso, pensar em que seja uma cefaleia pós-Covid. Como é que está o seu tempo para mais uma ou duas perguntas, doutor? Pode. Uhum, vai tranquilo. Certo? Essa aqui é de uma enfermeira também, a Liamar, nossa colega aqui de Birbá. Além de agradecer pela diretoria e colaboradores da Unimed pelos temas, ela gostaria de saber a relação de isquemias nos pacientes pós-Covid, nos membros inferiores de pacientes não internados. Em pacientes não internados, o que a gente sabe é que a gente tem, assim, isso de. Eu não acompanho pacientes não internados, mas a gente sabe que de relatos e de publicações, a gente sabe que a evidência de trombose, ela é um pouco menor nos casos leves a moderados, que não há nenhum estudo que mostre que há indicação da gente fazer profilaxia para esses pacientes, para tromboembolismo venoso, né? Eu acredito que seja essa isquemia que ela esteja falando. E que se a gente for pensar em trombose arterial, aí a gente tem que, assim, isquemia mesmo, né? De quirodáctilos, pododáctilos, que seriam os dedos das mãos ou os dos pés, aí na questão de má circulação por circulação arterial, aí tem a ver com a doença de base do paciente, né? E não a ver com o COVID. Mas em questão de tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda, a incidência é muito menor em casos leves e moderados. Doutora, essa pergunta aqui é da Luana. A Luana, doutora, grata pelo seu conhecimento, aliás, desculpa, não é pergunta, né?
É um comentário. Doutora Sabrina, grata pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Além de profissional excelente, o emocional é muito importante para profissionais e pacientes. Aí eu quero emendar um comentário que também vai virar uma pergunta do Jefferson, tá? Para a gente encerrar. Gostaria de saber da doutora Sabrina, como está o psicológico dela, o seu, doutor, diante de tanta dor e sofrimento vividos tão intensamente nesses últimos anos, nesse último ano, né? A senhora sabe se tem algum estudo referente aos transtornos psicológicos que os profissionais de saúde estão sendo acometidos? Primeiro eu vou te responder como está o meu psicológico. Eu acho que a gente cresce a cada dia que a gente convive com um dia de saúde, eu diria assim. Cada dia que eu abro a porta da unidade de terapia intensiva e vejo que um paciente melhorou, que um paciente respondeu, a primeira coisa que eu faço quando eu entro na unidade é olhar um por um dos pacientes. A gente chegou, Paulo, e assim, para quem está acompanhando também a palestra, a ter 40 leitos de unidade de terapia intensiva, nos quais eu passava todos os dias em todos. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro na unidade é olhar um por um dos monitores. E quando eu vejo que o paciente está mantendo uma pressão adequada, oxigenando bem, essa paciente que está ali, inclusive, a Joyce, nessa última foto, ela me viu chorar. Teve um dia que eu entrei na unidade e ela estava acordada. E eu não vou negar para vocês que eu imaginei que a gente fosse perdê-la. E não só uma vez, mais de uma. Então, assim, quando eu vi ela acordada e conversando com a equipe, eu chorei. Então, assim, o nosso psicológico, ele é muito alterado. Todos os dias a gente não dorme ou dorme pensando no que a gente vai conseguir melhorar para o paciente amanhã. Mas é como eu sempre digo, eu escolhi fazer terapia intensiva, eu amo muito o que eu faço. Então, assim, eu acordo com vontade de ir para o hospital. E ter uma melhora no dia, para mim, é muito mais do que tudo, né? Então, assim, eu acho que o meu psicológico ele se mantém bem pelo fato de ter respostas positivas, né? Então, como essa foto da Joyce hoje, quando a gente recebeu hoje pela manhã, foi a minha residente que recebeu. Então, assim, é uma coisa muito gratificante. Há alguns estudos já, uma tendência a fazer análises dos pacientes que estão trabalhando com pacientes COVID, sejam eles de enfermaria, sejam eles de unidade de terapia intensiva, e o que a gente percebe é que a gente tem um grande número de burnout, né? Ou seja, pacientes que estão sendo afastados por sobrecarga de trabalho, né? Mas eu acho, ou melhor, eu me sinto assim, amparada. Eu acho que sempre que a gente consegue ter uma equipe multidisciplinar que ajuda, que colabora, que pensa no paciente, sempre que a gente consegue ter assim, a felicidade no olhar de cada um dos familiares. A gente hoje recebeu a visita de uma mãe, de uma paciente que está internada conosco já há uns dias, que é daí da região de vocês, que estava internada até em Espumoso, que perdeu o pai recentemente. E a mãe veio para visitá-la, né? Então, assim, toda vez que um familiar, assim, a gente consegue liberar para ele entrar na UTI e a gente consegue ver aquele sorriso no rosto, eu acho que isso faz a gente se manter bem, né? Se manter bem. Então, eu acho que claro que tem dias que são muito ruins, tem dias que a gente para e pensa quando tudo isso vai acabar. Mas também tem dias que a gente acalma o coração, acalma a angústia e segue em frente, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu tenho um filho pequeno, né? Tem 3 anos e meio, já tentou entrar aqui na sala umas várias vezes, enquanto a gente fazia essa aula. E eu saio de casa às 6h30, 7 horas sem ver ele, né?
E eu passo 12 horas, às vezes 14 horas do dia sem ver ele. E durante a aula, meu telefone tocou 12 vezes, exatamente. Então, assim, eu não atendi e vou ter que responder tudo isso. Então, assim, eu acho que olhar também isso faz a gente ter tentar manter a calma, passar para esses nossos discípulos, né? De que tá tudo bem e que um dia tudo vai voltar ao normal. Doutor Omar, acho que eu preciso do senhor que fale alguma coisa, porque eu não vou conseguir agradecer tanto a doutora por ter dedicado esse tempo para nós aqui, todo, justamente no final da jornada, nos dando esse relato de quem está aí na frente, um relato que de repente deveria ser divulgado todo dia para todo mundo. Eu não sei se serviria para mudar a consciência de quem ainda, por incrível que pareça, não mudou, para ter esses cuidados que a senhora passou e frisou todos aqui, deixou nessa última mensagem da senhora. Eu posso dizer que do lado de cá também tem gente que pensa com a senhora e pensa como a senhora e que está, sei lá, tentando de alguma forma ajudar, mesmo que seja à distância, vocês. Não são todos que são inconscientes ou que não sabem, não têm uma noção do que realmente está acontecendo. Muitos de nós temos. Eu, felizmente, trabalho numa empresa que tem essa consciência. Por isso que eu queria que o Dr. Omar falasse alguma coisa, se possível. Bom, muito boa palestra. Eu sou uma das pessoas que teve na UTI e saiu de lá, né? E eu sou muito grato ao que me fizeram por mim. E saí de lá com uma paralisia na perna, que depois eu recuperei, com um pulmão que levou 3 meses para melhorar, com a memória que foi aos pouquinhos melhorando, e hoje eu estou muito feliz que estou 100% bom. Então, essa palestra tua trouxe, assim, uma verdade, assim, para todo mundo se cuidar, que essa doença pode ser muito grave. Boa noite a todos. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor Oromário. Que esse momento... Eu só quero agradecer a Sabrina também, que nós já tínhamos conversado por telefone bastante tempo atrás, acho que ela nem lembra de mim, mas a tua palestra foi realmente impactante e interessante. Agradecemos muito. Eu tenho... Acho que trancou Que travou. a imagem. Talvez ela vá... Vamos ver se ela retorna um pouco. Oi, Esperamos. doutora. Enquanto ela não volta, Sabrina, doutora Sabrina, sim, realmente eu acho que Doutora Ana. isso me deixa indignada. Hoje eu vi no Instagram, em Passo Fundo, uma casa de eventos famosa agendando uma festa, open bar, 1 hora de risotos e vinho à vontade. Pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, assim, conscientização, infelizmente, é de dentro para fora. E tem muita gente que não se deu conta, que não se impactaram com números, que não precisaram ficar no UTI, que não perderam um familiar, um ente querido, um conhecido, um amigo, né? Então, eu me consolo quando, né, passamos do teu tempo, mas assim, eu não vou, eu preciso dizer que Pode falar. vocês realmente são os anjos. Eu acho que eu ouvi muitas manifestações, panelaço não resolve. A gente tem que fazer panelaço de homenagem para quem está na lida. Eu fiquei pensando, tu chega em casa e quanto tempo tu leva para se esterilizar para poder dar um beijo no teu filho? Que certamente tu deve fazer tudo isso todo dia, de segunda a segunda, provavelmente, porque tem plantão, tem isso, tem aquilo, né? E manter essa face serena. Com certeza você deve engolir sapos 1000, respira fundo e segue adiante, em prol da gente. Olha, muita gratidão, mesmo, e muito orgulho de você ser filha da nossa casa. Obrigada, Cris. Dona Obrigada. Sheila, se a senhora quiser continuar a sua fala adiante, não sei se você voltou. Pode falar, doutor. A gente está terminando mesmo, né? Sheila? Eu tenho mais um tempinho, Paulo, já avisei eles. Olha. Tem um recado da Ana aqui, a Ana, nossa participante, inclusive vai ser mediadora amanhã. Está agradecendo a senhora, parabéns, doutora, a palestra foi ótima. Ela é enfermeira. Você conseguiu passar de forma leve
parte do seu conhecimento e ouvir o teu depoimento sobre o seu próprio emocional acalenta o coração de quem também está na linha de frente. Obrigado. Tem uma série de agradecimentos aqui, comentários. Caroline, muito boa palestra, parabéns a todos. Jefferson, obrigado a todos que compartilharam seus sentimentos e experiência, força nessa batalha. Eu só consigo pensar agora no seu filho, eu acho que está na hora da senhora aproveitar o tempo com ele, né? Já nos deu todo o tempo possível, então... Fica tranquilo. Né? Acho que Uma vamos... pessoa certa no mundo, Paulo, eu escolhi um bom marido, então ele faz tudo. É a única salvação. Eu brinco às vezes, eu digo, eu só não me separo, porque senão eu não viveria, entendeu? Mas mãe é mãe, doutora. Então, eu acho que vamos encerrar. Eu quero agradecer a todos. Não sei como agradecer, vai de forma devida, porque vai faltar palavras, mas quem esteve aqui hoje vai entender quando quero agradecer em nome da Unimed, em nome da Faculdade de Medicina, primeiro a senhora, por mais do que uma apresentação, um depoimento. Felizmente vai ficar gravado, então vai estar ao acesso de todos. Quero chamar o doutor Luiz Ale, antes de tudo também. Ele é o coordenador aqui do evento, também do setor onde eu trabalho. Doutor Luiz, acho que o seu áudio já tá livado, você pode falar, doutor. Então, uma boa noite a todos. Realmente foi muito... Estão me ouvindo? Sim. Estamos, doutor. Foi uma excelente palestra, muito altamente profissional. A doutora botou um grande conhecimento da sua área e é bastante emocionante ver o quanto ela se envolve com os pacientes e é uma experiência nova. Eu vou dar um encerramento à nossa jornada aqui, dizendo algumas poucas palavras aqui sobre essa nova experiência que nós estamos vivendo. Alô? Sim? Sim. Estamos ouvindo, doutor. Essa nova experiência que nós estamos passando com esse meio de comunicação, né? Às vezes essas tragédias, como essa que nós vimos agora, dessa pandemia, a gente sabe quando começou, não bem como começou, e não tem a menor ideia de quando vai terminar, a gente acaba aprendendo. Nas guerras, muitas vezes, novas tecnologias surgem e o mundo, a partir disso, a partir do preço da vida, ele cresce mais, né? A gente sabe que depois dessa experiência, certamente vamos ter UTIs muito disponíveis, nós vamos ter médicos muito preparados para atender essas UTIs, sistemas de saúde melhorado, uma consciência melhorada e, inclusive, os atos higiênicos das pessoas certamente vão ser modificados. O difícil depois de passar essa pandemia vai ser a gente conseguir voltar para o normal e querer sair desse novo normal em face dessa modificação que teve do modo de transmissão, né? Não sei se nós vamos conseguir voltar para uma salinha pequena com 30, 40 pessoas na plateia e trazendo médicos de ponta para atingir somente essa pequena quantidade de indivíduos, né? Hoje eu tive a grande satisfação de ver que passou na tela aqui a presença de um colega meu, o colega Oscar, que mora em Mato Grosso, foi vítima de Covid esse ano aí, quase partiu dessa para uma melhor, e ele estava aqui, ele mora em Mato Grosso, então eu fiquei bastante emocionado, que aquele colega da minha Associação Turma Médica de Santa Maria, de 1975, tá, estava presente, entre outros que estão aqui mais perto, em Livramento, em Santa Maria mesmo, eu convidei toda a minha turma médica para participar, e eu vi que alguns deles responderam positivamente, né? Acho que se a jornada se estendesse por mais uns 20 dias, provavelmente mais e mais pessoas iam participar. Então, nós, esse ano, fizemos uma outra modificação. Essa primeira do meio da transmissão, evidentemente, que foi compulsória, né? A segunda foi uma visão que a gente teve de que todos têm, né? De que essa doença não é uma doença de uma pessoa, né? Não é uma doença de um médico, não é como lá e fazer uma extração de unha. Essa doença aí é uma doença realmente interdisciplinar, multidisciplinar, uma doença de equipe. Daí que nós convidamos para a palestras médicas, 3 dias, terça, quarta e quinta,
enfermeiros, fisioterapeutas, laboratoristas e outras áreas da saúde, por entender que o conhecimento ele não é de um determinado grupo. Esse é o meu modo de pensar. O conhecimento, quanto mais ele for disperso, quanto mais ele for espalhado e nivelado entre as pessoas, mais a gente vai concluir a nossa obra, né? Cada um, evidentemente, vai fazer a sua parte, vai ocupar o seu nicho, num processo de cooperação médica, mas todos devem saber tudo que está acontecendo. Então, é muito importante a gente conseguir essa integração das pessoas. É aí que nós também abrimos para, e certamente vamos continuar abertos para outras pessoas que são de áreas afins da nossa e pessoas muito importantes, sem as quais, evidentemente, a gente não teria como ter sucesso, né? Eu vou agradecer pela pessoa do Dr. Paulo, né? Nosso companheiro, meu amigo pessoal, tá? E ele é, para aqueles que não sabem, o diretor da Faculdade de Medicina da UPF, pela sua importante participação junto com a doutora Marelli, né? E não somaram esforços para que a gente tivesse êxito nessa jornada. Eu quero agradecer a nossa equipe aqui de trabalho aqui de Birubá, que vai desde o presidente até a senhora do cafezinho. Muitas vezes a primeira requisitada nas nossas reuniões. Então, todos eles estão de parabéns pelo sucesso da nossa jornada. E os palestrantes que nós tivemos foram palestrantes de top offline, né? Então, esses palestrantes de excelência, eles comprovam a excelência daquela Faculdade de Medicina de Passo Fundo, o UPF, né? Porque são eles a própria faculdade. A faculdade não é um nome, não é uma logomarca, são as pessoas, tá? E essas pessoas foram pessoas de excelente qualidade, as três que nós tínhamos aqui, mais a palestra do primeiro dia, que foi com o Marcolin, para a comunidade, que também foi ótima, né? Nossa jornada como um todo, ela tem 3 segmentos, né? Essa parte da comunidade, que é a primeira palestra, 3 palestras da área médica, e amanhã tem 2 palestras que são concomitantes não, são consecutivas, melhor dizendo, que são palestras sobre a segurança, a segurança do profissional perante a abordagem do paciente Covid, e a outra é sobre recuperação fisioterápica. Essas palestras eu quero deixar, que elas também estão abertas à população, porque a maneira como o enfermeiro se protege para não pegar a doença é a mesma maneira como nós médicos temos que nos proteger. Então, vai ser o momento amanhã de nós melhorarmos nossa aprendizagem nesse sentido. Tá? Então, eu acho que, assim, eu mais uma vez agradeço o apoio de todos, agradeço a nossa sinergia e agradeço aquele que nos faz viver, que é Deus. Agradeço a nossa família, enfim, dou por encerrada essa parte da nossa jornada médica do Alto aqui. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Sheila, se a senhora quer falar alguma coisa, senão vamos encerrar aqui. Seu microfone, doutor. Prontinho. Acho que cortou. Ela está com... Doutora Sheila, seu microfone. Acho que agora estão me ouvindo? Sim. Tá. Só acho que não ouviram o meu fim, e eu estava comentando que também tinha uma colega assistindo de São Paulo, do interior de São Paulo, também manda congratulações para todos nós, principalmente para a Sabrina. Então, boa noite, muito obrigada, Sabrina, e quem sabe serás palestrante em alguma das próximas jornadas também. Muito obrigada. Paulo? Oi. Queria só complementar uma coisa que o doutor Luiz falou. Queria agradecer pelo contato que ele havia feito comigo via telefone e queria complementar. Obrigada, Sheila, também aí pelos teus comentários e pelo carinho. E eu queria deixar aqui dito também que é muito importante essa participação de todos os médicos e de
toda a equipe multidisciplinar nessa palestra de amanhã que o doutor Luiz acabou citando, porque realmente, assim, o que a gente percebe é que todo mundo tem que se paramentar, todo mundo tem que saber como usar todos os equipamentos de proteção individual, né? Mas lembrar de uma coisa muito importante, a gente tem um risco muito, mas muito maior de pegar Covid na aglomeração. Então, assim, lembrar que a gente aprende isso porque a gente não vai levar para casa a Covid que a gente vai pegar no hospital, porque no hospital a gente não vai pegar. No hospital a gente está paramentado e se a gente souber fazer isso e aprender amanhã de forma bem adequada, a gente vai fazer da forma correta e a gente vai estar se protegendo. E a gente faz isso todos os dias, há mais de um ano, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente saber que o mais importante de tudo isso, além de participar dessas palestras, da gente entender a paramentação intra-hospitalar, é a população em geral também se conscientizar de que é fora do hospital que as pessoas estão pegando o vírus e trazendo para nós. Que estamos todos os dias deixando os nossos familiares em casa, como a gente falou agora, para poder cuidar dos familiares dos outros, né? Então, é um carinho, assim, que a gente pede que todos tenham por nós, por toda a equipe multidisciplinar que atende os pacientes todos os dias. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora. Tá? Muito obrigado a todos que nos acompanharam, então, nesses 3 dias de evento. Esperamos nos rever numa próxima oportunidade, tá? Uma boa noite, obrigado a todos os elogios, a todas as observações. Preencham a ficha de inscrição, quem puder, o link está no bate-papo, tá bom? Pessoal, Obrigada. em nome da Unimed, Alto Jacuí, em nome da Faculdade de Medicina da UPF, agradecemos a presença de todos e até a próxima. Um grande abraço a todos, a todas.